Bora lá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que, olha, foi muito além do cinema, muito além das artes marciais, ele virou um verdadeiro mito da cultura pop. Mas o mais incrível é pensar que antes de ser esse ícone mundial, ele era só um garoto de origem bem humilde. O destino, porém, tinha outros planos. Essa é a jornada de Chuck Norris. Ah, essa frase, com certeza é a primeira coisa que muita gente pensa, né? E ela resume perfeitamente essa imagem de força, de invencibilidade que foi criada em volta dele. Mas, para a gente entender a lenda, a gente precisa voltar lá no comecinho e conhecer o homem por trás do mito. Então, vamos fazer essa viagem no tempo. Antes dos filmes, antes de qualquer campeonato, quem era Carlos Ray Norris? O garoto que, na época, ninguém diria que ia se transformar numa lenda viva. O que é impressionante aqui é justamente esse contraste. Dá uma olhada. De um lado, o ponto de partida, um jovem super tímido de família simples. E do outro, o resultado, um ícone reconhecido no mundo todo. A história dele é justamente a ponte entre esses dois pontos. Pois é, ele nasceu no interior dos Estados Unidos e a infância dele não foi nada fácil. Foi um começo de vida que não dava a menor pista do futuro brilhante que estava por vir. Só que uma única decisão, ia mudar completamente o rumo dessa história. E essa grande virada na vida dele aconteceu num lugar totalmente inesperado. Foi durante o tempo em que ele serviu no exército lá na Coreia do Sul que o jovem Carlos Rey encontrou o caminho que ia literalmente transformar a vida dele para sempre. Essa linha do tempo deixa tudo bem claro, né? O momento crucial foi o contato com as artes marciais na Coreia. Aquilo deu um novo rumo para ele, um novo propósito de vida. Foi ali que alguma coisa muito fundamental despertou dentro dele. E o que ele aprendeu foi muito além de socos e chutes. Não era só sobre lutar. As artes marciais deram a ele uma estrutura mental. Disciplina, foco, determinação, essas se tornaram as ferramentas que ele usou para construir uma identidade completamente nova. Bom, com essa mentalidade totalmente renovada, ele voltou para os Estados Unidos com um objetivo muito claro: dominar a sua arte. E olha, ele não mediu nenhum esforço para chegar lá. E o resultado disso foi impressionante. Ele não se tornou apenas bom, ele se tornou o melhor. Por 6 anos seguidos, ele foi o campeão mundial de karatê na categoria peso médio. E detalhe, invicto. O nome dele começou a ecoar por toda parte, respeitado por mestres e, claro, temido por qualquer um que ousasse entrar no seu caminho. Uma reputação dessas, claro, não ia passar batida, né? O talento e a presença dele acabaram chamando a atenção de Hollywood. E isso abriu as portas para uma carreira que ele nem imaginava. A escalada dele em Hollywood foi meteórica. Primeiro, uma estreia simplesmente inesquecível contra ninguém menos que a lenda Bruce Lee. Aquela luta no Coliseu de Roma entrou para a história do cinema. Depois, ele se firmou como um dos maiores astros de ação e, finalmente, virou um ícone cultural com aquela série de TV super famosa. Só que os papéis que ele fazia eram mais do que só entretenimento, sabe? Para milhões de pessoas, ele passou a ser um símbolo de valores como justiça, coragem, força. Ele não era só um ator fazendo papel de herói, ele se tornou um herói para muita gente. E com o tempo, a coisa ficou ainda mais interessante. A imagem do Chuck Norris ultrapassou completamente os filmes. Ele virou algo muito maior, um verdadeiro fenômeno da cultura pop que ganhou vida própria, principalmente quando a internet apareceu. E foi aqui que o mito simplesmente explodiu, a era da internet. Quem nunca ouviu as famosas verdades sobre Chuck Norris? Aquelas piadas que descreviam ele fazendo coisas sobre-humanas se espalharam que nem fogo. E o mais curioso é que essas histórias, por mais absurdas que fossem, só ajudaram a fortalecer ainda mais essa imagem de lenda. Ok, deixando os memes e as piadas um pouco de lado, qual é a verdadeira mensagem por trás da jornada do Chuck Norris? O que a gente pode tirar da história daquele garoto tímido que virou um ícone mundial? E a essência de tudo está bem aqui. A força física que deixou ele famoso era só a ponta do iceberg. O verdadeiro legado dele, a fonte real do poder dele, está na base que ele construiu. A disciplina inabalável que ele aprendeu lá atrás e a perseverança que ele mostrou durante toda a vida. Então tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O que de fato define uma lenda? São os feitos impossíveis das piadas? Ou será que uma lenda é forjada na jornada de superação de uma pessoa, na luta contra os obstáculos, usando disciplina e uma determinação que não acaba? Bom,
A história do Chuck Norris parece dar uma resposta bem clara para essa pergunta.